Espírito Santo vai falar com você nesse momento. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Quantos creem nisso? Diga glória a Jesus por isso. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. E Ele vai usar a vida do pastor Israel. Estenda as mãos para cá. Vamos colocar, o pastor Israel dispensa comentários ou apresentações. Todos conhecem, já é da casa. Ele até me cobra e fala: que dia que você vai me apresentar como membro da ICPA? Irmãos, estenda as mãos para cá. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eis aí teu ungido, teu servo, Pai. Usa o teu filho para falar conosco nessa noite, nessa manhã, para que possamos sair daqui renovados, cheios do teu Espírito, Senhor. Pai, a casa é tua, o povo é teu, esse altar sempre foi teu. Então trabalha do jeitinho que o Senhor quiser, do jeitinho que o Senhor vem trabalhando. Usa a vida de pastor Israel de uma forma muito especial. E toda a igreja que crê, diga glória a Jesus. Fica aqui um pouquinho. Nós somos um corpo, irmãos, não é verdade? E quando falta a parte dele, a gente sofre muito. Curve sua cabeça. Senhor meu Deus, eu quero colocar a vida do pastor Dorival nas suas mãos. Toma, Senhor Deus, a vida do pastor Dorival nas tuas mãos nesse momento. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai querido, fazer um milagre na vida do teu ungido, Pai. amém. Que como o pastor Israel disse, faz falta, Senhor. Faz falta. Faz muita falta. Senhor, o Senhor tem guardado, protegido o teu povo. E verdadeiramente, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor movimente os céus em favor do nosso querido pastor. Amém, meu Senhor. Meu Deus, ele está na casa dele agora, junto com a Fabi, Sim. assistindo esse culto. É importante que ele saiba, Senhor, o quanto essa igreja ama a vida deles. Por isso, em nome de Jesus, somos uma família. Ainda que a igreja tenha crescido demais, mas nós temos procurado ser uma igreja grande, mas com um coração de igreja pequena, Senhor. Poder atender o máximo que pudermos e conhecer o máximo que pudermos de pessoas. Por isso, Senhor, visita o pastor Dorival aonde ele estiver aqui agora. Repreenda todas as dores que ele tem enfrentado, Senhor. Sim, meu Pai. Faz um milagre na vida do teu ungido, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, se for preciso, eu dou minha vida por ele. Traz o nosso irmão de volta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Hoje nós estamos aqui diante de um altar, de uma mesa e de um sacrifício. Eu quero falar sobre isso. Uma das frases mais poderosas que nós dizemos às vezes, e nos esquecemos o valor que ela tem, é: Jesus te ama. Você tem noção do que você está dizendo quando você diz Jesus te ama? Pode se sentar, querido. Fá maior. Fá maior. Gadol Elohai Shiroki Gadol Elohai Krairadiche Ki Gadol Elohai. Levante suas mãos. Gadol Elohai Shiroki Gadol Elohai Krairadiche Ki Gadol Elohai. Vamos cantar agora isso em português, amém? Quão grande
é o meu Deus. Quão grande é meu Deus. E todos hão de ver quão grande. Amém. No livro de a carta do Evangelho de 2 João, no capítulo de número 3, no verso 16. Vocês lembram o que está escrito lá? Lembra? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem ideia do que isso significa? Talvez você não conheça a grandiosidade disso. Eu vou tentar dizer para vocês então. Começando com o altar que celebra um Deus. Quem é esse Deus? Yahvé é o nome dele. Esse Deus maravilhoso, que habita em um lugar desconhecido de toda a criação, ele decidiu amar você. Mas deixa eu dizer para você o tamanho desse amor. Uma vez um rapaz me ligou, conversávamos, estava dando mentoria para ele e ele me fez uma pergunta: pastor, a gente consegue ver na Bíblia o que é o galardão? Aí eu disse para ele: sim. Quando eu desliguei o telefone, eu falei: não sei não. Deus me levou então até uma passagem bíblica que está contando a história de um homem chamado Abraão. Ele está na tua tenda, ainda se chama Avraham, não é o nome dele Avraham, mas Afrão. Ele está deprimido, ele está muito deprimido, olhando para as promessas e não via as promessas. Você já passou por isso? Dentro da tenda luxuosa, ele era um homem rico. Ele tinha um exército que trabalhava para ele. Ele tinha servos e servas. Ele tinha gado, ele tinha tudo. Mas lhe faltava um filho. Lembra dessa história? Então ele se deprime. Olha, não julgue a pessoa que falta alguma coisa na vida dela, que é algo que você acha que é supérfluo. Aquilo que é importante para a pessoa é importante. Ele entrou em depressão e o nosso Deus, melhor do que ninguém, é médico. Então, para você sair da depressão, Abraão, ele disse: sai da tua tenda. Sabe, queridos, às vezes as nossas vidas estão presas em uma tenda. Aquele canto que a gente quer morrer. Eu já estive lá uma vez. Quando entrou um enfermeiro no meu quarto, depois de 47 dias sem dormir. E ele me disse: Israel, fica tranquilo. É bom quando Deus chega no momento certo. E ele disse comigo assim: respira comigo. Eu acho que eu nunca ouvi uma frase tão poderosa, então eu comecei a respirar com ele e dormi 4 horas. Depois de 47 dias sem dormir. Todos nós temos um momento em que a tenda se fecha sobre nós. O mundo parece que não faz sentido. Os livros de teologia que estão em nossa cabeceira não servem para nada. Eu acordei e falei com a minha esposa: meu amor, pode chamar esse enfermeiro, ele é bom. E ela disse: qual? Existem experiências que Deus quer que a gente viva. Ele não vai partilhar com ninguém. Eu vivi a experiência do câncer. No câncer, na AIDS, ou em qualquer outra enfermidade incurável. Deus se faz presente lá. Então, nós choramos. Passados 5 dias, eu quase morri. Quando eu olhei para a porta, quem estava lá? O enfermeiro. Isso é extraordinário, porque ele está sempre no momento em que nós precisamos, não é verdade? Ele está aqui agora para rasgar a cédula que era contra você. Mas eu estava no Amazonas pregando, a 70 pastores aproximadamente. Então eu olhei para a porta daquele lugar e vi uma pessoa conhecida. É o enfermeiro que esteve lá na minha casa. Aí eu falei com o pastor presidente: olha, o enfermeiro que esteve lá em casa está aqui. Eu falei: fala sério. Eu falei: falo sério. Quando ele disse isso, 5 pastores foram ao chão.
gritando: eu fui curado. Deixa eu te contar aqui o tamanho desse Deus, para você entender o tamanho do amor que Ele tem por você. Deus me levou a ver essa cena e Abraão chama a atenção de Deus, chama a atenção dele dizendo: olha para o céu. Eu entendi que olhar para o céu responde muita coisa. Eu resolvi então olhar para o céu. Nós estamos no sistema solar conhecido como Via Láctea. Dizem os especialistas que parece um copo de leite derramado. Eu não vi isso não, mas ele viu, eu acredito nele. Nosso sistema solar tem 7 sóis, e o Sol é um elemento de 4ª grandeza, que não é uma estrela. Sem contar asteroides, planetas e astros, o nosso sistema solar tem 480 bilhões de estrelas. Pegou aí, pastor? Faz a conta para mim depois. Mas ele é um dos 400 bilhões de sistemas solares. E agora o novo satélite que está voando, fotografando, já registrou mais 120 bilhões. São 600 bilhões de sistemas solares. Cada um com 380 a 480 bilhões de estrelas, sem contar os astros, os asteroides e os planetas. Dá para perceber isso aí? Aí Deus pega tudo isso e diz assim: porque para mim, todos os reinos, constelações e sistemas são como uma gota d'água que caiu de um balde. Os cientistas dizem assim: se Deus criou o universo e colocou vida apenas na Terra, Ele gerou um grande desperdício. É porque você não conhece Deus. O que a ciência chama de grande desperdício, para Deus é uma gota que caiu do balde. Mas essa gota para nós é grande a beça, né? Eu gastei horas para vir para cá. Eu estou dentro da gota, dentro de um planeta que nem aparece. E eu gastei horas e horas para chegar aqui. Veja bem. Quero que você imagine agora o balde que saiu essa gota. Percebeu esse balde? Percebeu, pastor Brão? E eu comecei a pensar da caixa d'água que tiraram o balde. Aí eu comecei a pensar no rio que encheu a caixa d'água. E a Bíblia diz assim: do trono do Senhor flui um rio. Nós estamos dentro de uma gota que existe um planeta que não é contado. A estrela mais perto da gente está a 4,2 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. Está bom. Se a gente mandar uma mensagem para lá, daqui a 4,2 bilhões de anos chega lá. Aí eles vão responder oi para nós, vai levar 4,2 bilhões de anos para a gente dizer oi de novo. Mais 4, e até gerar um diálogo, milhões e milhões e milhões, né? Difícil. Mas para Deus, a gota é muito importante. Pense comigo, você está se relacionando com Deus que vê você dentro da gota. Alguém disse que para a gente ser salvo, o mais bacana é receber uma coroa. Mas isso seria muito injusto, porque se Paulo vem com a dele e eu vou com a minha, não vai ser legal. Eu vou ter que tirar minha tiara com a pedrinha, botar no bolso, e Paulo, equilibrando aquela grande coroa dele, com 10 anjos querubim segurando, ele vai me perguntar: cadê a sua coroa, Israel? Ah, está pesada demais, eu não quis trazer. Mas a tiarinha está guardada. Que céu injusto é esse? Vou dizer para vocês o que é o galardão. O apóstolo Paulo disse assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós não podemos vê-lo porque nós não somos semelhantes a ele. Mas um dia, ele nos fará semelhantes a ele. Aí nós o veremos como ele é. E nesse dia vai ser mais ou menos assim, ó. Deus vai pegar o cabelinho do Abraão, da gota, tirar ele da gota, soltar ele aqui. Deus igual. Você vai olhar para a gota d'água que você saiu e vai dizer: era isso aí? E o diabo está trabalhando nessa gotinha aí. Você vai olhar para Deus e dizer: Deus, uau. É a mesma coisa que os anjos dizem. A Bíblia diz que o Senhor foi visto no alto e sublime trono, no livro de Isaías capítulo 6.
Os anjos, então, os serafins, cobriam seu rosto com 2 asas, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Não sou digno de vê-lo, não sou digno de pisar em sua presença. Mas por que eles dizem santo, que em hebraico é kadosh? Kadosh quer dizer melhor. Eles então olham assim para toda a criação e dizem, que bonito. Mas os olhos passam assim, levemente, perfeito. A palavra kadosh também aponta para a perfeição, então, quando o olhar deles vira para o Senhor, perfeito. Mas existem 3 lá. Kadosh, kadosh, kadosh. Você está entendendo o que a gente está falando? Será que você vai precisar ganhar uma coroa para ficar feliz? Porque você vai sair da gota e vai se tornar alguém que conversa com Deus ao nível dele. Quão grande é o meu Deus. Dá para perceber agora? Cantarei quão grande. Vai lá. Fá maior, né? Vai. Quão grande é o meu Deus. Vai lá. É o meu Deus. Aleluia. A palavra hebraica que fala do amor de Deus se chama Ahavá. Ahavá é composta de 3 letras hebraicas: Aleph, Rei e Veit. O Aleph é um multiplicador. Então, Ahavá significa doar de mim. O que é traduzido em hebraico para o amor é doação. Quanto mais você doa, mais amor há. Quer ver uma coisa bacana? Você pega o teu filho, e a Bíblia diz, ele é como a flecha na mão do arqueiro. Veja, o arqueiro tira a flecha, que é o teu filho, põe em um arco, e quanto mais perto do coração, mais longe o teu filho vai. Você sabe como é que chama isso? Amor. Amor. A primeira passagem bíblica que fala de amor está em Gênesis, no capítulo 22, no verso 2. Vamos ler? Gênesis 22, no verso 2, é a primeira citação de Ahavá, de amor. E sabe por que ele está falando lá? Que Deus deveria cobrar de Abraão ali aquela mensagem, olha, versículo 12, capítulo 22, no versículo 2, se não me engano, vamos lá. Pegue o teu filho, o teu único filho a quem amas, Rafa. É a primeira vez na Bíblia que aparece o termo amor. Quando Deus chama Abraão e diz, pega o teu único filho, a quem tu amas. Eu não sei se você sabe, mas Isaac é símbolo de Yeshua. Em outras palavras, ele está dizendo, Abraão, pela primeira vez eu vou falar de amor com você. Pega o teu filho, o que você tem, o único, entrega ele para mim, aquele que você ama. A palavra de Deus diz que por uma vez, Deus disse a Abraão, e ele obedeceu e colocou o menino e foi embora. Mas quando ele foi matar o garoto, que tinha 27 anos, ele então diz 2 vezes, porque Abraão está tão decidido a cumprir o propósito, que ele diz, Abraão, e ele vai matar, Abraão. Você sabe que doar é amor. Abraão saiu de lá com a promessa, com a ordem de doe, e ele foi capaz de dizer sim, mas na hora de doar, ele foi capaz de extrair de Deus 2 vezes, ou seja, ele superou a expectativa, ele deu mais do que ele poderia imaginar. Mas o mais extraordinário disso é que Isaac, com 27 anos, poderia ter fugido. Meu pai está velho, tem 127 anos, ele está gagá. Mas ele carregando a madeira, ele disse, pai, não é um garoto, é um homem. Onde está o sacrifício, pai? Meu filho, Deus proverá.
A palavra prover é doar. Logo, a palavra prover é ahavá. Deus te amará, é o que disse Abraão. Faz sentido para nós? Você está louco. Pai, onde é que está o sacrifício? Meu filho, Deus te amará. Pai, onde é que está o sacrifício? Filho, Deus te amará. Fica tranquilo. Ele não sabia, enquanto ele subia, o cordeiro subia do outro lado. Se você não cumpre o propósito, o processo, você não entende o propósito, jamais. Por que o nosso amigo está agora enfermo? Deus sabe e ele saberá. Essa é um trabalhar de Deus pessoal e particular. Existem coisas que a gente quer dividir com o amigo, mas existem coisas que não dá para dividir. A cruz não dava para dividir. E é necessário que você tenha ahavá, o suficiente para carregar a cruz que não é sua. Aqui nós estamos falando de altar, mesa e sacrifício. Sem amor, nada prospera. Não é isso que diz a Bíblia? Por que Deus levou você para a enfermidade? Porque Ele te ama. Como assim? Só as pessoas que passam por um processo complicado sabem qual é o propósito. Eu apareci no médico com a cabeça um pouco para baixo, sabe? Tiraram aqui do meu pescoço a biópsia. Aí eu apareci no médico, ele disse, você está bem, Israel? Eu falei, estou bem demais. Aí ele falou assim, mas você está olhando para baixo o tempo inteiro? Eu falei, está vendo? Como é que eu estou bem? Eu não entendi. Eu sou o cara mais humilde dessa cidade. Começa com ele. Eu não abro mão de ser o mais humilde. Eu estou achando todas as moedinhas da cidade. E eu estou cobrando barato para achar documento. O médico riu, falou, rapaz, você ri da sua desgraça? Eu falei, não é uma desgraça, doutor. Porque aquele que está em Cristo vê as coisas diferentes. Aí agora apareceu um engraçadinho e disse que até o Natal eu estou olhando para cima, perdi meu emprego. Mas eu quero que você entenda que se você não for capaz de amar, você não sai do lugar. Entende isso? O que é um altar? Um altar é um lugar que você reconhece o Gadol Elohai. É um lugar que você sabe que está dentro da gota, mas ele decidiu entrar na gota. Presta atenção nisso. Presta atenção no amor. Ele sai do eterno, sublime, excelso, soberano e total, entra dentro da gota para gostar de você. E aquilo que você, dentro da gota, não dá conta de fazer, ele se torna igual a você para fazer. Ele diz, está vendo? Dá certo. Você já imaginou, pastor, que você vai ficar do tamanho de Deus e olhar para ele e falar, meu Deus. Ele não vai ser o meu Deus de acidente, vai ser o meu Deus de... Ainda bem que eu estou aqui. Mas a Bíblia diz assim, aqueles que amaram a Deus mais do que as suas próprias vidas, dos quais o mundo não é digno de receber, a estes Deus fez filhos. Uau! Feche teus olhos. Ré menor. Israel, Baver hulo mekomeha, Krale Elohim, Ishmota, Elohim Chaim Yoshiecha. Chora Israel. Vamos lá? Chora Israel. Vai. Clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. E Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Olha para mim. Agora você está entendendo que você não tem razão para chorar? O choro que o crente tem é um choro de crença, fé, confiança. A gente não acredita em Deus, a gente tem certeza dele. Para nós, Deus não é uma opção, uma possibilidade. Deus é real. Ele está aqui agora.
Ele está aqui agora do teu lado, moça. Você acredita nisso? E se você corresse em qualquer lugar desse mundo, Ele estaria lá. Porque o nosso Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal não tem tradução do hebraico nem do grego. Porque tal significa, não deu para medir. Entendeu, pastor? Deixa eu contar uma história para você, pastor. Amor de Deus na tua vida. Deus costurou você no ventre da sua mãe, célula por célula. À medida que você foi ficando pronto, olha, tem uma moça aqui que vai dar certinho com ele. Mas ele vai ser santo, então ela tem que ter também. Você sabe o que Deus está falando? Ele te formou no ventre da tua mãe, e ela também no ventre da mãe, para que vocês se completassem. Sabe como é que chama isso? Amor de Deus. É tão perfeito que uma linda moça veio de tudo isso, que também foi tecida por amor a você. E aí tem um Pepe que está por aí, né? Já deve ter virado um homem, mas Deus desceu o Pepe. Deus desceu o pastor Helder Machado. O dia que eu conheci esse cara, eu falei, um homem pode amar outro. Como Jonatas amou Davi, eu te amo, pastor. Não há altar sem sacrifício. Não há sacrifício se não houver altar. Não há fogo se não houver lenha. Não haverá glória se não houver fogo. É tudo completando-se. Então vamos lá. Não há altar se não houver pedra. O altar do crente é feito de pedras. Sabe por quê? É o símbolo mais forte do universo. O aço passa pelo fogo e derrete. A pedra se quebra às vezes. Vamos cantar essa música de novo? Chora Israel, porque o choro de Israel é um choro que diz assim: hoje aqui na Babilônia, amanhã em Jerusalém. Vamos lá? Israel, Bavel hulo mekomeha, Krale Elohim, Ishmota, Elohim Chaim Yoshieha. Vamos lá, chora Israel, vamos comigo? Chora. Babilônia. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, vai. Do inimigo te libertará. Mais alto, vamos ficar de pé agora, vamos lá. Israel, Babilônia não é teu lugar, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A quem tanto me amou, disse o Senhor, eu o livrarei. O amor é poderoso, então levante suas mãos e diga: Senhor meu Deus, que as minhas lágrimas reguem, Senhor, a minha vitória, caindo em solo santo e crendo no teu amor. Eu me rendo. Aplauda ao Senhor. Pode se sentar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho que ama, para a salvação de todo aquele que nele crê. Deixe-me dizer para você aqui rapidinho o que significa Ele amou você. Ele te ama. O amor de Deus é identificável, tem endereço.
Deus não ama de qualquer maneira. O amor de Deus é palpável. Ele tem consistência. O amor de Deus, ele é evolutivo. Porque ele ama você hoje e amanhã amará mais. O amor de Deus é incomparável. O seu amor nunca chegará aos pés do amor dele. O amor de Deus é inigualável. Não há comparação no céu e nem na terra. Mas o que eu gosto mais do amor de Deus é que ele é extravagante. Deus não poupa em amar. Já reparou isso? Ele faz as coisas extravagantemente. Abraão, pega o teu filho, vamos fazer uma coisa bacana. Há um altar que você vai queimar ele para mim. Tem que ser algo chocante, tem que ser algo forte, tem que ser algo extraordinário. Porque o amor do nosso Deus é extravagante, ele não suporta amar pouco. Como ele pôde amar o inimigo? Vem Judas beijá-lo e diz, a que vez, meu amigo? Ele é estranho, ele é extravagante. Quando você achava que ninguém te amava, ele chegou lá do jeitinho dele e fez você entender que ele te ama. Há uma música que me levou a Cristo, ela é mais ou menos assim. No Getsemane foi que o meu Senhor chorou. O que mais? Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Agora vem a frase. Ele tanto amou, ele suportou, ele carregou a nossa cruz. Deixa eu dizer para você, anote. São 4 horas da manhã. Jesus canta o Salmo 128 e desce para o Getsemane. E deixa os seus discípulos em 4 grupos diferentes. Os apóstolos são divididos em 4 grupos. Ele então se distancia a uma distância de um tiro de pedra, algo em torno de 30 metros. Se ajoelha sobre uma rocha, porque Jesus só ora na rocha. Ele ajoelha-se sobre a rocha, chora. Ninguém vê. É o momento da angústia de Jesus, quando ele percebe que ele vai viver o primeiro tempo da sua existência sem o Pai. Ele não está chorando pelas chicotadas, não, ele está chorando porque ele vai ter que passar isso sozinho. Deixa eu dizer para você, se você não está disposto a ter uma experiência sozinho com Deus, não siga Ele. Porque Ele trabalha no conjunto de uma forma e no teu crescimento no particular. Então, com volta de 5 horas da manhã, chegam soldados e o prendem. Ele vai ser espancado do lugar chamado Getsemane até a casa de Caifás. Isso dá alguma coisa entre 800 metros. Entrando na casa de Caifás, ele é surrado novamente pelos próprios sacerdotes. Depois ele é surrado pelos soldados do sacerdote até às 7 horas da manhã, quando ele agora vai ser apresentado a Pilatos. Diante de Pilatos, ele vai sofrer um martírio romano. 40 chibatadas com um chicote que tem 40 hastes de couro, amarrado na ponta, ossos quebrados e pregos. Eles colocam Jesus de costas e lhe dão 10 chibatadas. Jesus cai ao chão de fraco, mas ele percebe que o povo pecou mais. Então ele se força e fica novamente de pé. Isso para o exército romano é uma provocação. Então eles viram ele de frente e dão no peito mais 10. Jesus está vendo suas costelas entre a carne. Percebe isso? Entende isso? Ele olha e diz, ainda tem mais pecado. Aí ele se coloca de pé de novo. Agora eles dão 10 nas pernas. Ele olha para nós e diz, ainda está faltando um pouco. Então eles batem no rosto, 10 chibatadas. Ele está desfigurado. Isaías 53 diz, nós olhando para ele, nenhuma beleza vimos que nos atraísse. Mas ele foi tido como o torturado de Deus, e nós o reputávamos como ferido por Deus e desonrado por Deus. A fama de Jesus não é igual à verdade de Jesus. Olha para mim, filho. Aquilo que falam de você não é o que você é.
aquilo que Deus fala de você é o que você é. É difícil acreditar nisso, mas Jesus disse que você é filho dele. Deus disse que você vai para o céu. Ele disse que você é um homem bom. Mas não é porque ele olha para você, ele olha para Jesus. Jesus então faz um esforço e carrega a cruz inteira, enquanto os outros carregam apenas uma parte dela. Porque a cruz dos outros era deles, a de Jesus não era. Era de um homem maior. Então quando eles colocam um cravo na mão, ele tem que deslocar o ombro dele para colocar o outro, porque o homem era maior, então ele tem que alcançar o lugar do pino. Viram o tornozelo dele e enfiam um outro entre os dois pés no tornozelo. Suspendem a ele, imaginando que ele não tem força para fazer isso. Ó. Ele morre de asfixia. Mas antes de morrer, ele deixa 3 frases. Mulher é o teu filho, filho é a tua mãe. Ele fala de João e de Maria. Jesus, antes de morrer, ele é preocupado com você ainda. Caramba. Depois ele diz a segunda frase. Está consumado. E a terceira frase. Pai, me recebe de volta. Meu Deus, que amor é esse? O Gadol Elohai entrou na gota, morreu por você. E tudo o que ele precisava fazer, ele fez. Está consumado, eu fiz tudo. E agora você dobra o seu joelho e diz, Pai, ele diz, fala meu filho. Mas o filho dele é Jesus, não é você. Mas como você se vestiu dele? Fala, Jesus. Uma música antiga que dizia assim, pastor. Conheci um grande amigo. Quem conhece essa canção? Vamos lá, puxa aí, pastora. Ele é filho de... Dá para cantar mais alto? O seu nome. Aleluia. Diga Jesus, vamos lá? Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para você, por você, no seu lugar, pagando cada conta que você tinha que pagar. Rasgou toda a acusação que era contra você e jogou no mar do esquecimento e queimou todas as dores que você poderia viver espiritualmente. Pelas suas pisaduras, você foi sarado. Mas pastor, estou doente. Mas é uma doença maior do que você possa imaginar que ele te curou. Ele te curou da indiferença do pai, ele te curou do pecado, ele te curou da culpa, ele te curou do lugar da condenação. Aí a gente vai para essa mesa aqui, ó. Vou levar um cálicezinho. Em a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do verso 27, olha aí. Pega a sua Bíblia. Lá diz assim, olha, o que eu recebi do Senhor, vou avacalhar aqui um pouquinho, é o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus tomou o cálice. Preste atenção, Paulo aprendeu com Jesus, eu recebi do Senhor, amém? O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. A mesa da Páscoa é a mesa que Jesus tirou a ceia. A mesa da Páscoa tinha 3 cálices. Um era chamado cálice de Elias, o outro era chamado cálice de Moisés e o terceiro era chamado de cálice do Messias. Então os discípulos já sabiam o que deveria ser feito nessa mesa. O anfitrião pegava o primeiro cálice, levantava e dizia, bendito é o Senhor nosso Deus que nos deu a profecia. Então ele pegava um pão que estava aqui, partia e todos comiam, porque eles participaram da profecia. Depois ele pegava o segundo cálice, que era o cálice de Moisés, e eles diziam, bendito é o Senhor que nos deu a lei. Comiam e bebiam. Mas o cálice, o único que recebe o artigo no singular e não no plural, o cálice, era chamado assim porque era o cálice do Messias. Então,
o anfitrião pegava esse cálice, pegava o pão em cima, partia o pão, escondia o pão na casa e as crianças que achassem ganhariam um prêmio. A mensagem é: só um coração puro pode reconhecer o Mashiach. Veja o que Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, tendo tomado o cálice, ele deveria fazer o quê? Esconder o pão e guardar o cálice. Ele tomou o cálice e disse, sobre o pão que estava sobre ele: este é o meu corpo que é ferido por vós. Você tem ideia do que os apóstolos estão ouvindo? O seu coração está puro, você acabou de conhecer o Messias. Ele toma o cálice e reparte com todos. Nós temos aqui a tríade da salvação. Fique de pé mais uma vez, por favor. Quando Deus chamou você aqui, Ele disse para você: eu tenho um tempo de comunhão com você. Amém? Mas não existe altar sem sacrifício. Não existe sacrifício sem fogo. E não há glória sem o altar que pega fogo. Amém? O altar é você. O sacrifício é você. A glória é Ele. O fogo é Ele. Leve tua mão ao teu coração. Feche teus olhos. Aleluias. Você sabe que você tem que falar com Deus agora? Eu estou pronto, meu Deus, para fazer aquilo que o Senhor espera, deseja que faça. Eu estou diante da mesa do espetáculo da morte de Jesus. No lugar onde havia dor e tristeza do Pêssar, o Senhor tirou e colocou alegria e alimento. Jesus nasceu em Betlehem, a casa do pão. Foi colocado em uma manjedoura, lugar de colocar comida. Verdadeiramente, ele disse: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. O Senhor não errou em nada. Na mesa, o Senhor estabeleceu o amor. Escondeu o pão, mas não dos santos, dos pecadores. Mas apresentou o pão a todo aquele que crê. Quando comemos este pão, nós nos tornamos parte contigo. Então diga com Deus assim: obrigado, meu Deus, por me considerar digno de me sentar à mesa. Pode se sentar. Altar, Deus, mesa, sacrifício. Deixa eu falar um pouquinho sobre a mesa. A mesa da Páscoa é a mesa da instituição da ceia. Ela tem lados importantes, você sabia? A cabeceira da mesa do lado direito está a pessoa mais importante da festa. Depois vai se contando direita, esquerda, até chegar no menos importante, que está do outro lado da mesa, na mesma posição, de frente para o mais importante. Ao lado direito de Jesus, nós temos João. Ao lado esquerdo, nós temos Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o homem mais importante para Jesus depois de João. Do outro lado da mesa está Pedro. Ele é o menos importante. Por que Jesus fez isso? Por causa de nós. Sabe quem somos nós? Nada. A gente não está nem na Bíblia, nem o nome da gente está na Bíblia. Nós éramos os menos prováveis ou os improváveis. Quando Jesus colocou Pedro lá, ele está dizendo uma mensagem. Porque lá na frente ele diz: quem diz um povo que eu sou? E eles dizem: tu és um profeta. Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Ele volta para Pedro e diz: você, Simão, não se chamará mais Simão, mas Keifas. Você sabe o que isso significa? Keifas é o nome do sumo sacerdote. Jesus está dizendo: para mim, Pedro, você, o menor, é maior do que o sumo sacerdote. Uau! Onde você estaria, Abraão, se você não tivesse Jesus? Em qual canto da mesa você estaria? Ou não estaria na mesa? Você estaria aonde na mesa? Talvez nem na própria mesa. Mas Deus te fez, Abraão, um embaixador de Cristo, cara.
Você representa o céu aqui. E diante de uma comunidade linda, você é a autoridade máxima. Mas quem é você, Abraão? Você e Deus sabem. E Ele não conta. Ele conta a parte que acredita em você. A mesa fala de autoridade, salvação, de simplicidade e de poder para fazer as coisas acontecerem. Então leva a tua mão ao teu coração mais uma vez. Deixe-me mostrar para você o que o Ahavá de Deus pode mostrar. Leve a tua mão ao teu coração. Há uma canção maravilhosa. Eu pedi a irmã para cantar para a gente. Cadê? A irmã do louvor. Amém. Irmãos, olha para mim. Nós às vezes temos pena dos irmãos que sofrem. Não tenha. Tenha orgulho deles. Porque quando alguém serve a Jesus e vai até a morte, ele entra em capítulo 11 de Hebreus. Aqueles do qual o mundo não era digno. O Dorival não é um homem que o mundo é digno. Mas vai chegar a sua vez. E na hora que a morte bater na tua porta, como bateu na minha, você vai se tornar alguém para Deus ou alguém para o mundo. Prefira ser alguém para Deus. Você não será lembrado por ninguém, mas por Deus, o seu nome estará sempre presente. Ele sempre se apresentou não com o poder dele, mas com o nome dos amigos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e ele podia mudar o nome de Jacó para Israel, mas ele disse, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus daquele cara que todo mundo aponta como ladrão. Eu sou o Deus dele, mas saiba você, eu fiz Jacó, Israel. Eu fiz Jacó, Israel. Deus fez Israel, Leocádio, pastor. Ninguém me chama pelo nome, todo mundo me chama pela função que Deus me deu. Ô pastor, eu não nasci chamado pastor, mas eu me orgulho tanto disso. Eu dobro meu joelho em casa e Deus fala comigo. Eu fico doente, ele vira um enfermeiro. Eu preciso de justiça, ele vira o meu advogado. Se eu estou na rua e preciso de gasolina, ele é o bombeiro, põe água lá para mim, põe gasolina no meu carro, ele tem um posto de gasolina que nunca acaba. Se fura o pneu, ele troca, se guarda a minha vida, guarda da minha família por amor a mim. Se o meu filho cai e bate a cabeça, recém-nascido, ele põe a mão. E tudo isso ele fez por amor. Quando você olha o Pepe e a sua filhota, quantas vezes só Deus cuidou deles? E Deus cuidou deles porque amou você. Não é estranho isso? Eu estou aqui porque Deus me amou. Mas eu estou aqui porque Deus amou você. Porque Ele quer que você saia daqui entendendo, ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém jamais amou você mais do que Ele. Onde você estaria hoje, se Jesus não fosse aceito pelo teu coração? Onde você estaria hoje, se Ele não fizesse uma coincidência de levar você para uma igreja, a convite de alguém? Onde é que você estaria hoje? Talvez você seja o supla-sumo especial indivíduo de Juiz de Fora, mas você não estaria no bom lugar depois de aqui. Mas aqueles que são de Cristo estão no seio de Abraão. Meu avô é tremendo. No seio de Abraão. Lá eles vivem a grata presença de Deus. Olha para mim, irmão. Você que queria se matar hoje, você não sabe o que você está fazendo. Porque na realidade, Deus quis que você vivesse. E Ele ainda quer que você viva, para que você experimente a vitória. Porque Deus não conhece mortos, mas vivos. E Deus não chama os seus filhos sem torná-los iguais em poder. Não se mate. É muito fácil resolver a vida assim. Viva, para que os teus inimigos sintam inveja de você. Eu não sei o que Deus faz aqui nessa igreja, mas é uma coisa extraordinária. Eu me deparei com a
aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Vai Omer, Etna, Carvesote, Caet Bachin Berot, Yahad Yasarabas, Et Hassaritzah, Veret Hashnefi, Laoler, Leolam, Adonai. Ele ama você de tal maneira que enviou um filho para que você seja vivo para sempre. E era sem pecado e não me condenou. Espírito Santo de Deus, No lugar passei da aqui, meu Pai. morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você pode ficar de pé de novo? Você pode aplaudir o Deus que te ama. Você pode dizer: bendito é o teu nome. Senhor meu Deus, o Senhor me colocou na reta da vida eterna, na rota de colisão com a santidade. Meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Diga. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluia. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse Só a igreja agora, vai. que era sem pecado e não me condenou? Sem instrumento, só a voz. Lugar da morte, vida. Aleluia. Primeira Coríntios, no capítulo 13, no verso 4 a 7, diz que o amor é forte, mais forte do que a morte. No Cântico de Salomão, no capítulo 8, no verso 7, diz que ele é indestrutível. Nem as muitas águas poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Em Colossenses 3,14, diz que o amor de Deus é a nossa proteção. Em 1 João capítulo 4, no verso 8, diz que o nosso Deus é o galardoador. Em 1 Coríntios 13,13, Ele é eterno. O nosso amor de Deus por nós é eterno e Ele nos amará eternamente. Em 1 João 4,7, o amor de Deus é a nossa identidade. Disso saberão que sois meus, quando vos amardes uns aos outros. Em 1 Pedro 4,8, o amor de Deus para nós é o amor perdoador. Em Romanos 12, 9 a 10, Ele é a celebração da vitória das emoções. No capítulo 5 de Romanos, no verso 8, Ele é sem igual. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é inalcançável. O amor de Deus é inexplicável. E o amor de Deus é extravagante. Ele sobe a cruz e Ele diz:
Eu amo você. E se alguma coisa precisa ser feita, tudo estava na cruz. A cruz que não era dele. Ele não quis amar você escondido em um quarto. Ele não quis amar você dentro de um lugar. Ele quis colocar a cara a tapa. O amor de Deus é extravagante. Ele ama como ninguém. Ele sobe para que você veja a sua vergonha e todos esqueçam a vergonha que você tem. Ele é sangrado para que o teu sangue não seja derramado. Ele é torturado para que você não sinta dor. Ele é humilhado para que você seja exaltado. O amor de Deus é extravagante. E quando Ele decide fazer do nosso amor também extravagante, Ele coloca você numa situação difícil e diz: e agora? Cabe a você dizer: eu sou do Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Levante sua mão. Ivaricha Adonai Veis Merecha Yair Adonai Pana Belech Berunicha Isa Adonai Pana Elohai Veia ser Isa Shalom. Veia ser Isa Shalom. Porque Ele derramou a sua vida para que você tenha vida em abundância e paz. Olhe para a cruz agora. Sobre a cabeça de Jesus foi colocada uma coroa de espinhos, mas acima dela uma placa escrita em 3 línguas: este é Jesus, o Rei dos Judeus. As 3 línguas representam a opressão que levou Jesus para a cruz. A primeira língua é a língua do latim, a força política. A segunda é a lei, que é apresentada no hebraico, a força da religião. E a terceira é em grego, a força da ciência. São essas forças que colocaram Jesus na cruz. Mas quem tirou Jesus da cruz foi mais forte do que todos eles. Eles te perseguirão politicamente, te perseguirão religiosamente, te perseguirão militarmente, mas de todas elas, Jesus venceu. Se você tem vergonha de Deus, Ele não teve de você. Tenta. Levante suas mãos no céu. Vamos cantar essa canção de novo. Quando você levanta a mão, você está dizendo assim: olha, eu me rendo. Amém? Eu me rendo. Eu não sei o que devo fazer. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou.
O Deus extravagante sempre se agradou dos crentes extravagantes. Jesus entra em uma cidade, um homem sobe a árvore. Ele vai a outro lugar, uma mulher magra passa por meio da multidão. Ele chega até a casa de um oficial do cenáculo, e ele recebe a filha de um homem que havia morrido. Ele não sabe amar pouquinho, ele ama tudo. Ele vai a um tanque de Betesda e tira o homem esquecido. Ele vai até o vale do Cedron e tira os leprosos da lepra, os cegos ele faz ver, os surdos. Ele não sabe amar escondido, entende? Ele é extravagante. Ele pega um homem como você, uma mulher como você, e mexe inteirinho para botar você no altar, para que todos vejam o que Deus fez com você. Ele não sabe amar pouquinho. E é por isso que eu amo também. E eu preciso dizer aqui, de maneira extravagante, eu te amo, Jesus. Eu te adoro por todas as tuas decisões. Não importa se a minha vida prossegue ou para. Eu te amo, Jesus. Eu queria pedir ao rapaz que disse que ele ia me emprestar aquele violão lá parado. Eu queria cantar uma canção com vocês. Poucas vezes na vida eu tenho a chance de cantar com adoradores assim. Então, se vocês me permitirem, pastor. Amém. Perdoe o pastor Israel. Não leve isso para o coração, tá, irmão? Eu fui roqueiro, meus irmãos. E é verdade. Vocês estão rindo, pastor? Eu tinha um cabelão. A meu paletó tinha uma lista só, era bagrinho demais. Na minha família, nasce a cabeça, daí 15 dias nasce o corpo. Aqui. Ah, tá. Aí, ó. Então, Barão, o que eu fazia? Batia cabelo. Fui para o seminário. Primeiro sermão, homem usa cabelo diferente. Beleza. Cortei no ombro. Meu cabelo dava na cintura. Fui com o cabelo no ombro. Para mim já era uma revolução. Fiquei igual a irmã do Caetano Veloso. Aí o pastor pregou o segundo sermão sobre cabelo. Aí eu falei, entendi. O próximo passo meu é me parecer com o pastor Bruno Lee. Mas existe uma coisa maravilhosa que Deus não tirou de mim. O direito de adorar. Se eu cantava, não sei. Se eu tocava, também não sei. Mas eu quero cantar uma canção aqui, ó. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Desde quando me levanto. Vai lá, cante bem alto. És fiel em todo tempo. Vai bem alto, igreja. Em todo tempo tu és santo. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, diga, igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és santo. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Feche teus olhos, olha. A cruz me devolveu o lugar de honra. Pastor Helder, eu quero cantar uma frase com vocês, olha.
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mais uma vez. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ao Criador, ao Criador a honra, ao Criador a glória. Todo ser louve ao Senhor. Ao Criador, Criador a honra, ao Criador a glória. Todo ser louve ao Senhor. Vamos dizer bem alto, só as mulheres agora, vai lá. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mais uma vez, irmãs. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Os homens agora, ao Criador, ao Criador a honra, ao Criador a glória. Todo ser que respira, ao Senhor. Toda a igreja agora, ao Criador a honra, ao Criador a honra, ao Criador a glória. Não dá. Por que que Ele nos ama? Por que Ele tem esse amor comigo? Por que Ele tem esse amor com esse CPA? Por que que Ele tem esse amor com a gente? Talvez na eternidade, irmãos, conseguimos começar a entender esse amor. Por isso, eu vou convidar você a levantar suas mãos assim para os céus. Isso. E você vai cantar essa parte para frente. Eu não tinha só pecados para te oferecer, mas mesmo assim, você me amou, Senhor. Mesmo assim, enquanto os diáconos se posicionam aqui na frente, para nós orarmos. Amém? Dá para pegar esse louvor, esse pedaço aí? Dá o tom aí. Glória a Deus. Para te oferecer, mas mesmo assim, amor, com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Diáconos, podem servir. Que era sem pecado, Depois nós vamos orar. não me condenou. Assim que você receber, você pode se sentando. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém. Amém. Enquanto os diáconos estão servindo, eu gostaria de pedir o casal, pastor Rodrigo e pastora Débora, para aproximar aqui. Nós vamos estar orando pelo pão e pelo suco de uva. Você vai recebendo os elementos e você se senta, tá bom? Irmãos, momento de comunhão aqui agora, tá bom? Paz. Senhor meu Deus, Pai, com o amor extravagante que ouvimos hoje, Pai, nesta manhã, apresentamos, Pai, o elemento aqui representado como pão, Pai. O pão, meu Pai, representa o Teu corpo que foi sacrificado por amor a nós, ó Deus. E que amor é este, Senhor? Pai, nesta manhã abençoamos o pão, Senhor.
E pedimos o Senhor, ó Deus, que abençoe, meu Pai, cada pessoa que partilhar, ó Deus, desta ceia. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, nesta manhã receber o Teu perdão, receber, ó Deus, o Teu amor, ó Deus, receber a comunhão com o Senhor, ó Deus, e a unidade em Cristo, Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, possamos sair daqui com a certeza, meu Pai, que ao tomarmos a nossa ceia, o Teu amor extravagante, meu Pai, está sobre nós. E que nós possamos, ó Deus, ser mulheres, homens, ó Deus, que também passem esse amor às pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor. Que amor é esse, Senhor? Um amor, Deus, que falta palavras, Senhor, no nosso vocabulário para declarar a Ti, Senhor. Mas nesta manhã, Deus, eu quero consagrar esse cálice, Pai. Este suco representado, Pai, como o Teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Que o Senhor Deus venha nos limpar nesta manhã, Pai. Que o Senhor Deus venha nos purificar nesta manhã, Deus, com Teu sangue. Pai, nos perdoe, Deus, porque somos pecadores, somos falhos, mas que nesta manhã, Deus, como Tua igreja, como Teu povo, que nós Te amamos, que nós nos rendemos aqui nesta manhã para Te adorar, Pai, que o Senhor nos limpe, nos purifique, que o Senhor, que o Teu sangue derrama sobre nós e traga a nós sobre a cura, Pai, do Senhor, o milagre do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos casamentos, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde. Pai, nós Te amamos, Jesus. Nós podemos sentir o Senhor aqui nesta manhã, Pai. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor, Pai, nos amou, Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou, Pai. E que nesta manhã, Pai, quando nós participarmos deste momento como Tua igreja, em unidade, Pai, em concordância, que o céu se manifeste aqui em nosso meio, que o Teu reino desça e que nós possamos experimentar, Pai, o agir do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. É o que Te pedimos, Espírito Santo. Tenha liberdade sobre a Tua igreja. E eu coloco, Pai, este cálice diante a Ti, para que quando toda a Sua igreja participar, possa receber o milagre a qual cada um tem buscado em Ti, Pai. Possa experimentar, Pai, um novo tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.